Existe uma ideia que parece simples à primeira vista, mas que tem o poder de explicar grande parte dos resultados que uma pessoa constrói ao longo da vida. A ideia de que você não se torna aquilo que deseja. Você se torna aquilo que repete. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque desejar algo é relativamente fácil. Quase todo mundo deseja melhorar, deseja mais disciplina, mais foco, mais clareza, mais saúde, mais estabilidade, mais realização. O desejo raramente é o problema. O problema aparece quando olhamos para aquilo que acontece entre o desejo e a realidade, porque existe uma distância entre quem você gostaria de ser e quem você está treinando a si mesmo para ser todos os dias. E essa distância normalmente é construída por coisas muito menores do que as pessoas imaginam. Pequenas decisões, pequenos comportamentos, pequenas repetições. Ações tão comuns que passam despercebidas. Porque a identidade não costuma mudar através de grandes momentos. Ela muda através da repetição silenciosa. Através daquilo que acontece quando ninguém está observando. Daquilo que você faz quando não existe recompensa imediata. Daquilo que você escolhe repetir mesmo quando parece insignificante. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se sentem presas. Porque estão tentando construir uma nova vida sem perceber que continuam reforçando a mesma identidade todos os dias. Querem se tornar disciplinadas, mas repetem comportamentos de adiamento. Querem se tornar focadas, mas reforçam distrações constantemente. Querem construir confiança, mas repetem hábitos que fortalecem dúvida. E pouco a pouco acontece algo que a maioria das pessoas não percebe. O cérebro começa a tirar conclusões, não sobre aquilo que você deseja, mas sobre aquilo que você faz, porque o cérebro observa comportamento, observa repetição, observa frequência, e então começa a construir uma narrativa interna baseada nisso. Uma narrativa que diz, é assim que eu sou, é isso que eu faço, é isso que eu costumo escolher. E quanto mais uma ação é repetida, mais essa narrativa se fortalece, até que deixa de parecer uma escolha e passa a parecer identidade. É por isso que muitas vezes as pessoas acreditam que possuem determinadas características fixas. Acho que não sou disciplinado. Acho que não consigo manter constância. Acho que não tenho foco. Mas em muitos casos, o que elas estão enxergando não é uma característica permanente. Estão enxergando apenas o resultado acumulado das repetições que fizeram até aquele momento. Porque a identidade não nasce pronta. Ela é construída. E tudo aquilo que você repete começa, lentamente, a participar dessa construção. Autores como James Clear exploram exatamente essa ideia. A noção de que cada ação funciona como um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando, e isso muda completamente a forma de enxergar mudança. Porque agora, a pergunta deixa de ser, o que eu quero alcançar? E passa a ser, que tipo de pessoa minhas ações estão reforçando diariamente? Porque existe algo muito poderoso nessa pergunta. Ela desloca a atenção do resultado final para o processo invisível que está construindo esse resultado. E talvez seja exatamente aí que muitas transformações começam. Não quando a pessoa encontra mais motivação, não quando descobre uma técnica melhor, mas quando percebe que sua identidade está sendo construída todos os dias, independentemente de ela prestar atenção ou não. Porque toda repetição ensina algo ao cérebro. Toda repetição fortalece um padrão. Toda repetição deixa uma marca. E com o tempo, essas marcas começam a formar uma percepção de quem você acredita ser. Por isso, a maioria das mudanças não fracassa por falta de intenção. Fracassa porque existe um conflito silencioso entre a identidade desejada e a identidade que está sendo reforçada diariamente. A pessoa quer um resultado novo, mas continua acumulando votos para a mesma versão de si mesma. E enquanto esse conflito continuar existindo, qualquer mudança tende a ser instável, porque comportamento sustentável raramente nasce apenas da força de vontade. Ele nasce quando identidade e ação começam a caminhar na mesma direção.
E talvez a pergunta mais importante não seja o que você quer se tornar, mas o que você está se tornando através daquilo que repete todos os dias. Porque, no final, você não vive aquilo que deseja. Você vive aquilo que reforça. Você vive aquilo que pratica. Você vive aquilo que repete. E é exatamente aí que a construção da identidade começa. Se existe algo que torna a construção da identidade tão difícil de perceber, é o fato de que ela acontece de forma silenciosa. Ninguém acorda em uma manhã específica e percebe que se tornou uma pessoa disciplinada. Da mesma forma que ninguém acorda de repente e percebe que se tornou alguém procrastinador. Essas transformações normalmente não acontecem em um único momento. Elas acontecem aos poucos, em pequenas decisões, pequenas repetições, pequenos comportamentos que parecem insignificantes quando observados isoladamente. E talvez esse seja um dos maiores enganos da mente humana, a tendência de subestimar aquilo que é pequeno, porque o cérebro gosta de eventos marcantes, grandes mudanças, momentos extraordinários. Mas identidade raramente é construída através de acontecimentos extraordinários. Ela é construída através daquilo que se repete com frequência suficiente para ser incorporado como normal. Imagine alguém que decide ler 10 páginas por dia. 10 páginas parecem irrelevantes, não parecem capazes de transformar uma vida, mas o cérebro não está observando apenas o resultado imediato daquela leitura. Ele está observando o comportamento, está registrando a repetição, está acumulando evidências, e cada vez que aquela pessoa repete essa ação, uma mensagem silenciosa começa a ser reforçada. Eu sou alguém que lê. Eu sou alguém que aprende. Eu sou alguém que mantém compromissos consigo mesmo. O mesmo acontece no sentido oposto, quando alguém adia constantemente aquilo que considera importante, quando promete e não cumpre, quando interrompe processos repetidamente. O cérebro também acumula evidências, também registra padrões, também constrói conclusões. Só que agora a mensagem é diferente. Eu sempre deixo para depois. Eu nunca termino. Eu começo e abandono. E quanto mais essas mensagens são reforçadas, mais elas começam a parecer verdade absoluta. Mas talvez elas não sejam uma verdade. Talvez sejam apenas o reflexo das evidências que foram acumuladas até aquele momento. Porque a identidade funciona de forma muito parecida com reputação. A diferença é que a reputação normalmente existe na mente das outras pessoas, enquanto identidade existe na sua própria mente. E assim como reputação é construída por repetição de comportamento, identidade também é. O problema é que muitas pessoas tentam mudar a própria vida focando apenas em resultados visíveis. Querem perder peso, ganhar dinheiro, ter mais produtividade, mais disciplina. Mas ignoram a camada invisível que sustenta tudo isso, a identidade. Porque resultados são consequência, identidade é causa. E quando a identidade permanece igual, o comportamento tende a puxar a pessoa de volta para os mesmos padrões. É por isso que tantas mudanças parecem temporárias. A pessoa consegue alterar comportamento por alguns dias, algumas semanas, às vezes alguns meses. Mas em algum momento retorna ao ponto de origem, não porque faltou esforço, mas porque a nova ação ainda não foi incorporada à identidade. Ela continua parecendo algo externo, algo que exige força constante, algo que não faz parte de quem a pessoa acredita ser. E tudo aquilo que não faz parte da identidade tende a exigir muito mais energia para ser mantido. Porque existe um conflito interno acontecendo. O comportamento tenta avançar, mas a identidade tenta preservar coerência, e a mente humana valoriza coerência profundamente, mesmo quando essa coerência produz resultados ruins, porque existe uma necessidade psicológica de agir de acordo com aquilo que acreditamos ser. Por isso, mudanças profundas raramente acontecem quando alguém tenta apenas modificar comportamento. Elas começam a acontecer quando comportamento e identidade começam a se alinhar. Quando a pessoa deixa de pensar, estou tentando ser disciplinado, e começa a pensar, estou me tornando uma pessoa disciplinada. Parece apenas uma diferença de linguagem.
Mas psicologicamente existe uma diferença enorme, porque agora a ação deixa de ser apenas uma tarefa e passa a ser uma confirmação de identidade. Cada repetição deixa de ser apenas um comportamento e passa a ser uma evidência da pessoa que está sendo construída. E talvez seja exatamente isso que torna as pequenas ações tão importantes, não pelo impacto imediato que elas produzem, mas pela identidade que ajudam a reforçar. Porque no longo prazo, o que transforma uma vida raramente é um único grande evento. É a soma de milhares de pequenas evidências acumuladas ao longo do tempo. E cada uma dessas evidências responde silenciosamente a uma pergunta: quem você está ensinando o seu cérebro a acreditar que você é? Porque a resposta para essa pergunta está sendo construída agora, não através dos seus objetivos, não através dos seus desejos, mas através das pequenas ações que você escolhe repetir todos os dias. Existe uma crença muito comum quando as pessoas pensam em mudança. A crença de que tudo começa com uma meta de emagrecer, uma meta de ganhar dinheiro, uma meta de ler mais, uma meta de desenvolver disciplina. E, de certa forma, isso parece fazer sentido. Porque metas oferecem direção. Elas apontam para um lugar, mostram um destino. O problema é que existe uma diferença enorme entre ter uma direção e possuir um sistema capaz de levar você até ela. E talvez seja exatamente por isso que tantas metas fracassam. Não porque são ruins, mas porque recebem importância demais. Porque quando alguém acredita que a meta é o elemento central da mudança, acaba ignorando aquilo que realmente produz transformação: a identidade. Pense por um instante. Duas pessoas podem ter exatamente a mesma meta. As duas querem melhorar a saúde. As duas querem ter mais disciplina. As duas querem construir uma vida melhor. Mas isso não significa que produzirão os mesmos resultados. Porque metas mostram o que você deseja, enquanto identidade influencia aquilo que você faz repetidamente. E no final, o que transforma a realidade não é o desejo, é a repetição. É por isso que metas costumam gerar um fenômeno curioso. Elas produzem entusiasmo no início, mas muitas vezes não sustentam comportamento no longo prazo, porque a meta cria motivação temporária, enquanto a identidade cria permanência. E existe uma armadilha psicológica escondida nisso. Quando a pessoa foca excessivamente na meta, começa a viver emocionalmente dependente do resultado. Só se sente bem quando percebe progresso. Só sente confiança quando enxerga avanço. Só mantém energia quando recebe confirmação de que está funcionando. Mas toda construção profunda possui fases onde o progresso é invisível, fases onde o resultado ainda não apareceu, fases onde não existe validação externa. E é exatamente nesse momento que a meta perde força, porque a meta vive no futuro. Mas o comportamento acontece no presente, e uma mente orientada apenas pelo futuro frequentemente perde motivação quando o presente não entrega recompensa suficiente. Por isso, tantas pessoas começam janeiro extremamente motivadas, fazem planos, criam objetivos, prometem mudanças. Mas poucas semanas depois já estão retornando aos antigos padrões, não porque a meta desapareceu, mas porque a identidade continuou a mesma. O comportamento novo ainda parecia estranho, artificial, difícil de sustentar, e a mente naturalmente tende a retornar para aquilo que considera familiar. Porque a identidade funciona como uma força de estabilidade. Ela tenta manter coerência, mesmo quando essa coerência produz sofrimento, mesmo quando essa coerência produz resultados ruins, porque para o cérebro, coerência muitas vezes parece mais segura do que mudança. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas passam anos definindo metas sem transformar a própria vida. Elas continuam tentando mudar resultado antes de mudar identidade. Continuam tentando colher algo diferente sem alterar aquilo que está sendo plantado diariamente. E isso gera uma frustração enorme, porque a pessoa começa a acreditar que lhe falta disciplina, que lhe falta força de vontade, que lhe falta capacidade, quando, na verdade,
talvez esteja apenas utilizando a ferramenta errada, porque metas são excelentes para definir direção, mas são péssimas para sustentar transformação sozinhas. Transformação sustentável normalmente acontece quando a pessoa para de perguntar: o que eu quero alcançar? E começa a perguntar: quem eu preciso me tornar? Essa pergunta muda tudo, porque agora o foco deixa de estar exclusivamente no resultado e passa para a identidade que produz aquele resultado. Por exemplo, alguém que quer correr uma maratona pode focar apenas na prova. Ou pode começar a construir a identidade de alguém que treina regularmente. Alguém que quer escrever um livro pode focar apenas na publicação. Ou pode construir a identidade de alguém que escreve todos os dias. Alguém que quer desenvolver disciplina pode focar apenas no objetivo final. Ou pode construir a identidade de alguém que honra pequenos compromissos consigo mesmo. Perceba a diferença. No primeiro caso, a motivação depende do resultado. No segundo, o comportamento reforça a identidade diariamente. E identidade tende a sobreviver muito mais tempo do que entusiasmo, porque entusiasmo é emocional. Identidade é estrutural. Entusiasmo oscila, identidade permanece, e talvez seja exatamente por isso que mudanças profundas parecem lentas no início, porque elas não estão apenas alterando o comportamento, estão reconstruindo a percepção que a pessoa tem sobre si mesma, e isso leva tempo, leva repetição, leva evidências acumuladas. Mas quando essa reconstrução acontece, o comportamento deixa de parecer esforço constante e começa a parecer expressão natural da identidade construída. É nesse momento que a mudança deixa de ser temporária, porque agora ela não está apoiada apenas em uma meta, ela está apoiada em quem a pessoa acredita ser. Existe uma característica do cérebro humano que influencia praticamente todas as áreas da vida. O cérebro presta muito mais atenção naquilo que é repetido do que naquilo que é apenas desejado. E talvez seja exatamente por isso que identidade se torna tão poderosa. Porque identidade não nasce de afirmações, não nasce de intenções, não nasce de promessas feitas em momentos de motivação. Ela nasce das evidências que o cérebro observa repetidamente. Imagine alguém que todos os dias promete para si mesmo que será mais disciplinado. Mas, na prática, continua adiando tarefas importantes, continua interrompendo compromissos, continua abandonando processos. O que o cérebro vai acreditar? Na promessa ou no comportamento? Naturalmente no comportamento, porque o cérebro aprende observando ações. Ele registra aquilo que acontece, não aquilo que a pessoa gostaria que acontecesse. E isso explica algo que muitas vezes gera frustração. Muitas pessoas possuem objetivos sinceros, desejam mudar de verdade, mas continuam alimentando evidências contrárias todos os dias. E então surge um conflito interno. De um lado existe a identidade desejada, do outro existe a identidade que está sendo confirmada pelas ações. E quando existe conflito entre discurso e comportamento, o cérebro normalmente acredita no comportamento. Porque comportamento é evidência, palavras são intenção, e evidências possuem muito mais peso psicológico. Talvez por isso seja tão difícil simplesmente decidir ser alguém diferente de um dia para o outro. Porque identidade não muda por decreto, ela muda por acumulação, por repetição, por evidências sucessivas. E cada vez que uma ação é repetida, ela envia uma mensagem silenciosa para a mente. Uma mensagem que diz: isso é normal para mim. Isso faz parte de quem eu sou. Isso é o que eu costumo fazer. E quanto mais essa mensagem se repete, mais ela deixa de parecer uma escolha e começa a parecer verdade. É por isso que algumas pessoas se identificam profundamente com frases como: eu sou procrastinador. Eu sou desorganizado. Eu nunca consigo terminar nada. Muitas vezes elas não estão descrevendo uma essência permanente, estão apenas descrevendo a história que o cérebro construiu a partir das evidências acumuladas. Porque o cérebro é um contador de histórias. Ele observa padrões, depois cria explicações e, finalmente, transforma essas explicações em identidade.
O problema é que quando uma narrativa interna permanece por muito tempo, ela começa a influenciar comportamento futuro. A pessoa passa a agir de acordo com aquilo que acredita ser. E então surge um ciclo. O comportamento fortalece a identidade. A identidade fortalece o comportamento. E o padrão continua se repetindo. Por isso, mudanças profundas raramente começam tentando convencer o cérebro, através de palavras. Elas começam oferecendo novas evidências, porque evidências mudam narrativas, e narrativas mudam identidade. Pense em alguém que deseja desenvolver disciplina. Talvez essa pessoa imagine que precisa realizar algo extraordinário para provar isso a si mesma. Mas, normalmente, não é assim que o cérebro funciona. O cérebro responde melhor à consistência do que à intensidade. Uma pequena ação repetida 100 vezes costuma ter mais impacto na identidade do que uma ação gigantesca realizada apenas uma vez. Porque identidade é construída através de frequência, não através de espetáculos ocasionais. E isso muda completamente a forma de enxergar progresso, porque agora pequenas ações deixam de parecer pequenas. Elas passam a ser evidências, passam a ser votos, passam a ser sinais enviados continuamente para o cérebro. Sinais que dizem: eu sou alguém que cumpre o que promete. Eu sou alguém que permanece. Eu sou alguém que termina o que começa. E quanto mais essas evidências se acumulam, mais difícil se torna para a mente continuar sustentando a identidade antiga. Porque agora existe uma nova história sendo construída. Uma história baseada em observação real, em comportamento real, em repetição real. E talvez seja exatamente por isso que mudanças sustentáveis costumam parecer lentas no início. Porque o cérebro precisa de evidências suficientes para atualizar a própria narrativa. Precisa observar o novo comportamento repetidas vezes. Precisa enxergar consistência. Precisa acumular provas. Mas quando isso acontece, algo interessante começa a surgir. A pessoa deixa de agir apenas para alcançar um resultado e começa a agir porque aquele comportamento já parece coerente com quem ela acredita ser. Nesse momento, a identidade deixa de ser um objetivo distante e começa a se transformar em realidade psicológica, porque o cérebro finalmente passou a acreditar naquilo que está vendo repetidamente. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes deste vídeo. Se o seu cérebro constrói identidade através das evidências que observa todos os dias, que tipo de história suas ações estão contando sobre você neste momento? Quando as pessoas pensam em transformação, normalmente imaginam grandes decisões, uma grande mudança de rotina, uma grande oportunidade, um grande momento de virada. Mas a realidade costuma ser muito menos dramática, porque a maior parte da vida não é construída em grandes momentos. Ela é construída em dias comuns, em decisões aparentemente pequenas, em escolhas que, isoladamente, parecem incapazes de mudar qualquer coisa. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas subestimam o poder das pequenas ações, porque elas observam apenas o impacto imediato, e o impacto imediato quase sempre parece insignificante. Ler algumas páginas não muda uma vida em um dia. Fazer um treino não transforma um corpo em uma semana. Economizar um pequeno valor não gera riqueza instantaneamente. Mas talvez o erro esteja justamente em observar apenas o efeito imediato, porque pequenas escolhas raramente mudam o presente. Elas mudam a direção. E direção, quando mantida por tempo suficiente, acaba mudando o destino. Pense em um avião. Se alguém altera a rota a apenas alguns graus, a mudança parece quase imperceptível no início. Mas depois de centenas ou milhares de quilômetros, o destino final pode ser completamente diferente. A vida funciona de forma parecida. Pequenas escolhas não parecem importantes porque a diferença é invisível no curto prazo. Mas elas acumulam, elas se somam, elas criam trajetórias. E essas trajetórias acabam definindo resultados que muitas vezes parecem surgir do nada. É por isso que tantas pessoas olham para alguém disciplinado e imaginam que existe algo especial naquela pessoa, uma característica diferente, uma força de vontade superior, quando muitas vezes
O que existe é apenas uma longa sequência de pequenas escolhas alinhadas. Uma longa sequência de votos para a mesma identidade. Porque identidade não é construída em um único comportamento. Ela é construída na repetição consistente de comportamentos semelhantes. E talvez seja exatamente isso que torna as pequenas escolhas tão poderosas. Elas não mudam apenas resultados, elas mudam percepção. Toda vez que você repete uma ação alinhada com a pessoa que deseja se tornar, você fortalece essa identidade. E toda vez que reforça essa identidade, a próxima escolha semelhante se torna um pouco mais fácil. Porque comportamento gera identidade. E identidade influencia comportamento, criando um ciclo que pode trabalhar a seu favor ou contra você. Por isso, muitas transformações parecem acelerar depois de um determinado ponto. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque existe um efeito acumulativo. Durante muito tempo, a pessoa está apenas construindo evidências, fortalecendo identidade, consolidando padrões. E então chega um momento em que o comportamento deixa de exigir tanta energia, porque já parece natural, já parece coerente, já parece parte de quem ela é. O problema é que o mesmo mecanismo funciona para padrões negativos. Pequenas concessões também acumulam, pequenos adiamentos, pequenas interrupções, pequenas desculpas. Nada disso parece relevante quando acontece, mas o cérebro não observa apenas o tamanho da ação, ele observa a repetição, observa a frequência, observa o padrão e começa a construir identidade a partir disso. É por isso que a maioria das mudanças importantes não depende de perfeição. Depende de direção, porque perfeição é um evento, direção é um processo, e processos têm muito mais poder do que momentos isolados. Talvez uma das perguntas mais úteis que alguém possa fazer diariamente não seja: qual grande decisão preciso tomar hoje? Mas, que evidência estou entregando ao meu cérebro hoje? Porque cada pequena ação responde essa pergunta. Cada escolha envia uma mensagem. Cada repetição fortalece uma narrativa, e essas narrativas acabam definindo aquilo que você acredita ser. Talvez seja por isso que mudanças profundas quase nunca acontecem através de revoluções pessoais. Elas acontecem através de pequenas confirmações repetidas, uma escolha, depois outra, até que, em algum momento, aquilo que antes parecia esforço começa a parecer identidade, e quando identidade muda, os resultados normalmente começam a acompanhar, porque resultados não aparecem primeiro. Eles costumam aparecer depois que a identidade já começou a mudar silenciosamente por dentro. E talvez essa seja uma das ideias mais importantes deste vídeo. Você não está construindo apenas resultados através das suas escolhas diárias. Você está construindo a pessoa que fará todas as escolhas futuras. E isso torna cada pequena decisão muito mais importante do que parece. Se a identidade é construída através da repetição, então surge uma pergunta importante: é possível reconstruí-la conscientemente? E a resposta parece ser sim, mas talvez não da forma que a maioria das pessoas imagina, porque muitas pessoas tentam mudar a própria identidade através de declarações, através de promessas, através de momentos intensos de motivação. Mas identidade raramente responde à intensidade emocional. Ela responde a evidências, e isso muda completamente a estratégia, porque agora o objetivo deixa de ser convencer a mente e passa a ser demonstrar algo para ela. Demonstrar através de comportamento, demonstrar através de repetição, demonstrar através de consistência, porque o cérebro não precisa ouvir que você mudou. Ele precisa observar que você mudou. E talvez essa seja uma das diferenças mais importantes entre mudança temporária e transformação verdadeira. Mudança temporária tenta alterar comportamento pela força. Transformação verdadeira altera comportamento através da identidade. Por isso, reconstruir identidade normalmente começa de maneira muito menos grandiosa do que as pessoas esperam. Começa com pequenas provas, pequenas evidências, pequenos compromissos cumpridos, porque cada vez que você honra uma decisão consciente,
o cérebro registra algo, registra coerência, registra confiabilidade, registra permanência e, pouco a pouco, começa a atualizar a narrativa interna. Talvez por isso mudanças profundas sejam tão silenciosas no início, porque durante um longo período, nada parece extraordinário. Não existe grande transformação visível. Não existe grande reconhecimento externo. Existe apenas repetição. Mas é exatamente durante essa fase que a identidade começa a ser reconstruída. Porque toda vez que alguém cumpre um compromisso consigo mesmo, mesmo pequeno, uma nova evidência é criada. Uma evidência que diz: talvez eu seja o tipo de pessoa que faz o que decidiu fazer. E essa frase parece simples, mas psicologicamente ela é extremamente poderosa, porque confiança pessoal não nasce apenas de autoestima. Ela nasce da percepção de coerência, da sensação de que existe alinhamento entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se sentem desconectadas de si mesmas. Não porque lhes falta capacidade, mas porque acumularam muitas evidências de incoerência. Muitas promessas interrompidas, muitos compromissos abandonados, muitas decisões que não sobreviveram ao primeiro desconforto. E pouco a pouco, o cérebro começou a construir uma narrativa baseada nisso. Mas a boa notícia é que a identidade não é um destino fixo. Ela continua sendo construída todos os dias. O cérebro continua observando, continua registrando, continua acumulando evidências. O que significa que a história pode continuar sendo reescrita, não através de um único grande evento, mas através de novas repetições, novas escolhas, novas evidências. E talvez esse seja um dos maiores erros que as pessoas cometem quando tentam mudar. Elas tentam transformar tudo ao mesmo tempo. Querem mudar rotina, produtividade, saúde, finanças, relacionamentos. Tudo em poucos dias. Mas o cérebro não precisa de uma revolução. Ele precisa de evidências consistentes. Porque evidências consistentes geram confiança. Confiança gera identidade. E identidade sustenta comportamento. Por isso, muitas vezes, uma pequena ação repetida diariamente possui mais poder do que uma grande explosão de motivação. Porque motivação impressiona, mas repetição convence. E identidade é construída através daquilo que convence o cérebro, não através daquilo que apenas emociona por alguns instantes. Talvez seja por isso que algumas das mudanças mais importantes da vida pareçam quase invisíveis no começo. Elas começam em silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, sem grandes resultados aparentes. Mas existe algo acontecendo internamente. Uma nova narrativa está sendo construída. Uma nova percepção está surgindo. Uma nova identidade está começando a ganhar espaço. E então chega um momento em que a pessoa percebe algo curioso. Ela já não está apenas tentando mudar. Ela começou a agir naturalmente de forma diferente. Porque agora existe coerência. Existe alinhamento. Existe uma identidade nova sustentando aquelas escolhas. E talvez seja exatamente isso que significa transformação real. Não apenas fazer algo diferente, mas se tornar alguém diferente através daquilo que é repetido diariamente. Porque, no final, a identidade não muda quando você decide. Ela muda quando o cérebro acumula evidências suficientes para acreditar que aquela nova versão de você é real. Talvez uma das maiores perguntas que uma pessoa possa fazer a si mesma não seja: o que eu quero conquistar? Mas: quem estou me tornando através daquilo que repito todos os dias? Porque, no final, a vida raramente é construída apenas por grandes decisões. Ela é construída por padrões, por comportamentos, por escolhas aparentemente pequenas que, quando repetidas por tempo suficiente, acabam moldando identidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas mudanças parecem mais difíceis do que deveriam. Porque a maioria das pessoas tenta alterar resultados sem perceber que os resultados estão apoiados em algo muito mais profundo. A identidade. Aquilo que elas acreditam ser. Aquilo que acreditam merecer.
aquilo que acreditam ser capazes de sustentar. E a identidade possui uma característica poderosa. Ela influencia decisões mesmo quando você não está pensando nela. Influencia comportamento, influencia prioridades, influencia a forma como você reage ao desconforto, a forma como lida com desafios, a forma como interpreta fracassos. Porque existe uma tendência natural de agir de acordo com aquilo que acreditamos ser, e talvez seja exatamente por isso que a mudança verdadeira não começa quando você altera o resultado. Ela começa quando você altera as evidências que está entregando ao próprio cérebro. Porque o cérebro observa, registra, aprende, e então constrói narrativas sobre quem você é, sobre aquilo que costuma fazer, sobre aquilo que considera normal. E essas narrativas acabam se tornando identidade. Mas existe algo profundamente libertador nisso. Se a identidade foi construída através de repetição, ela também pode ser reconstruída através de repetição. Se ela foi formada por evidências acumuladas, ela também pode ser transformada por novas evidências acumuladas. Talvez não rapidamente, talvez não da noite para o dia, mas gradualmente, consistentemente, da mesma forma que foi construída pela primeira vez. Porque ninguém nasce disciplinado, ninguém nasce confiante, ninguém nasce consistente. Essas características normalmente surgem quando determinados comportamentos são repetidos por tempo suficiente para serem incorporados à identidade. E isso significa que o processo continua acontecendo agora, neste exato momento, independentemente de você perceber ou não. Cada escolha está ensinando alguma coisa ao cérebro, cada repetição está fortalecendo algum padrão. Cada comportamento está participando da construção da pessoa que você será amanhã. Por isso, talvez o foco não deva estar apenas em grandes objetivos, mas nas pequenas evidências que você acumula diariamente. Porque objetivos apontam direção, mas evidências constroem identidade. E identidade, no longo prazo, costuma ser muito mais poderosa do que motivação, muito mais poderosa do que entusiasmo, muito mais poderosa do que qualquer explosão temporária de energia emocional. Porque motivação vai e volta. Identidade permanece. E talvez seja exatamente por isso que as pessoas mais consistentes não parecem estar lutando contra si mesmas o tempo inteiro. Elas não dependem apenas de motivação. Elas construíram uma identidade alinhada com aquilo que fazem. O comportamento deixou de ser uma batalha diária e passou a ser uma expressão natural de quem elas acreditam ser. E talvez seja exatamente esse o ponto central deste vídeo. Você não está apenas construindo resultados, você está construindo a pessoa que produzirá esses resultados, todos os dias, em cada escolha, em cada repetição, em cada pequena evidência. Porque, no final, você não se torna aquilo que deseja, você não se torna aquilo que planeja, você não se torna aquilo que promete, você se torna aquilo que repete, e a identidade que estará conduzindo sua vida daqui a alguns anos está sendo construída agora. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando os padrões invisíveis que moldam comportamento, identidade, disciplina, foco e a forma como construímos nossa vida ao longo do tempo. Porque no final, aquilo que você repete diariamente não está apenas ocupando seu tempo, está construindo quem você está se tornando.